Os verbos depoentes, eles têm a forma dos verbos na voz passiva. A forma dos verbos na voz passiva. Eles não são verbos na voz passiva. No entanto, eles têm uma certa diferença na transição, né? Então, eles podem ser, na verdade, eles podem ser intransitivos também. Eles podem encerrar uma ação em si mesmos. Ou podem ser reflexivos, né? Alguém que faz uma ação por si mesma, tá? No caso, na língua portuguesa, nós traduziríamos esses verbos com verbos reflexivos, né? Por exemplo, face. Mas nós não vamos ter exatamente isso aqui. Nós temos apenas o uso. Nós podemos ver como esses verbos são usados aqui no capítulo. Nós podemos ver que alguns deles têm um complemento e funcionam exatamente como um verbo da voz ativa, outros não funcionam exatamente como um verbo que nós estamos acostumados da voz ativa, mas como verbos que não têm transição. Como, por exemplo, ou verbos que são intransitivos e também ou são bitransitivos, né? Então, nós temos o que, na verdade? Nós podemos ter um verbo aqui que necessita de um elemento que haja, né, que faça aquela ação que o verbo descreve, e um outro que receba aquela ação ou que esteja envolvido naquela ação, ou podem não ter esse outro elemento que que é complemento do verbo, tá? Então, se eu digo, por exemplo, Julia Marcum videt, então esses verbos nem sempre necessitam de um complemento, mas no caso do verbo na voz ativa, que nós já conhecemos, videre, Julia videt quintum, quintus videt Juliam, nós precisamos ter o complemento, ou seja, nós nos perguntamos, viu o que ou viu quem, né? Nós nos perguntamos e a resposta é o complemento. Nós temos complementos na voz, nós temos complementos que no latim são expressos no caso acusativo, ou podem ser no caso dativo, podem ser, então, videre precisa desse complemento, quem vê, tá? Ou melhor, vê a quem, né? Quem foi visto, nós nos perguntamos. Então, Julia videt quintum, viu quem? Viu o quintus. E aqui, no caso do verbo depoente, nós temos as mesmas situações, mas a forma do verbo é de voz passiva. Nós vamos escrever o verbo na mesma forma que um verbo da voz passiva. O infinitivo de um verbo depoente é o infinitivo de um verbo de voz passiva, mas ele não se usa como voz passiva. Ele tem complementos, assim como nós vemos na voz ativa. Ou seja, um verbo depoente não tem aquele agente da passiva. Então, quando eu digo Julia videtur a quinto, eu tenho esse videtur, mas ele é o verbo na voz passiva. E ele necessita, então, desse agente da passiva, que é quem vê. E quem é visto é o sujeito da frase. Julia videtur. Videtur a quinto. No caso de um verbo depoente, eu não terei esse agente da passiva. Tá? O que eu tenho, na verdade, são as mesmas coisas que eu tenho para um verbo normal na voz ativa. Tá? Toda essa explicação que eu estou dando é justamente para dizer isso. O verbo depoente, ele tem a forma dele escrita, é de voz passiva, mas ele é usado exatamente como os verbos da voz ativa, com alguma variação muito sutil em algumas coisas que nós vamos ver, ou não, ou às vezes é exatamente como um verbo comum, ou pode ser até sinônimo, pode ser até o mesmo verbo, né? Pode ser um sinônimo de um verbo de voz ativa e usado do mesmo modo que o outro verbo que é sinônimo na voz ativa, e que não é depoente.
Medus letatur. Letatur tem o sentido, é sinônimo de gaudet. Gaudet. Medus gaudet. Medus letatur. Então, está alegre, alegra-se. Olha só, nós temos aí uma tradução muito boa que seria com alegra-se. Ele se alegra, né? Medus letatur, gaudet. Mas letatur é que é o verbo da voz passiva. E como é o infinitivo de letatur? Letari. É igual ao infinitivo de voz passiva. Medus letatur. Nec dominum veretur. Nec dominum timet. Nós poderemos substituir pelo verbo normal, pelo verbo que não é depoente, tá? Por um verbo no indicativo normal, como timet, como timere. E ele teria exatamente a mesma frase, nec dominum timet, mas nós podemos usar esse verbo da voz, esse verbo depoente, que é veretur. Nec dominum veretur. Então, não é veretur ad domino, não é um verbo de voz passiva. Repito aqui, não é um verbo de voz passiva. É um verbo de voz ativa também, tá? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender aqui que não é para ser usado como se nós tivéssemos aqui, por exemplo, timetur. Não é como timetur. Não é como timet na voz ativa. Nauta non profiticitur. Profiticitur é o mesmo que habit, mas habit não é depoente. Agora, profitici é um verbo depoente. Profitici é o infinitivo. E profiticitur é a terceira pessoa do singular. Nauta non profiticitur. Sed ventum secundum operitur. Operitur. Operiri, operitur. Operiri é o infinitivo do verbo e esse verbo é voz, está na voz ativa. Na verdade, ele não exige, ele tem um complemento aqui, na verdade ele exige um complemento e ele tem um complemento que é ventum secundum. Esse complemento, no caso acusativo, sed ventum secundum operitur. Então, nauta ventum secundum operitur, espera, né? Expectat, é sinônimo de expectat, expectare, mas é depoente, então nós vamos dizer et ventum secundum operitur. É o mesmo que nós dizermos, é o mesmo que dizer ventum secundum expectat. É a mesma coisa que dizer operitur ventum secundum. Então, nauta operitur ventum secundum é exatamente como se eu dissesse a frase nauta expectat ventum secundum. Mas a diferença é que o verbo é escrito, tem a escrita de voz passiva. Letari, verere, profitici, operiri, verba deponentia sunt. Verbum deponens est verbum quod semper formam verbi passivi habet. Formam, então como eu estou dizendo, tem a forma de verbo passivo. Formam verbi passivi habet. Praeter participium. Mas o particípio é exatamente como um verbo de voz ativa normal. Praeter participium. Letans, verens, profiticiens, operiens. Então, os particípios que nós quisermos obter, os particípios a partir desses verbos, nós podemos saber normalmente quais são, como são feitos, né? Como eles são escritos. Eles são exatamente como nós fazemos para os verbos que nós já aprendemos. E nós temos aqui letans, verens, profiticiens, operiens. Depois, atque in loco verbi activi ponitur. Então, eles são colocados no lugar dos verbos na voz ativa. Tá? É exatamente disso que eu estou falando até agora. Alia exempla verborum deponentium, consolare, conare, intuere. Aqui ele dá os outros exemplos de verbos também que são depoentes. Consolare, conare, intuere, sequi, loqui, labi, complecti, egredi, oriri. São os verbos novos que nós aprendemos aqui nesse capítulo.
E o que nós fazemos para não nos confundirmos com esses verbos com os verbos de voz passiva e os verbos depoentes? Nós escrevemos várias frases. Nós pegamos esses verbos que nós aprendemos aqui, que são depoentes, e escrevemos muitas frases no contexto, claro, com as palavras que nós conhecemos, no contexto dos capítulos. Nós escrevemos várias frases com esses verbos, pelo menos 2 para cada verbo. Nós podemos escrever numa folha pelo menos uma ou 2 frases aí, uma com cada um desses verbos, para que nós os usemos como voz ativa normalmente e escrevendo-os da forma correta, e treinando assim nós não teremos, a nossa memória não vai nos deixar que nos enganemos, não vai nos deixar errar isso. Medus ex Italia proficiens, e aqui ele treina, que ele mostra o uso tanto do particípio desses verbos depoentes quanto o uso do verbo depoente na voz ativa normalmente. Lembrando que esses verbos depoentes também, eles não têm voz passiva, tá? Nós não falamos deles em voz passiva. Não faz sentido falar em voz passiva nesses verbos aqui, tá? Mas os verbos, por exemplo, que são sinônimos desses aqui e eles são mostrados aqui na voz ativa e tem forma de verbo ativo na voz ativa, esses nós sim temos a voz passiva e a ativa, mas aqui não. Aqui nós temos voz ativa em forma escrita de passiva. Medus ex Italia proficiens solem orientem intuetur, navis e portu egreditur, aliena aves eam secuntur, dum lydia loquitur, lacrime de oculis eius labuntur, labi labuntur. Ele está mostrando como nós usamos, né? Sequi, nós dizemos secuntur. Então, nós podemos ver que há uma relação estreita aqui entre o infinitivo, que é apenas em i, sequi, sequi, e teremos lá o plural na terceira pessoa, secuntur. Aqui nós temos, por exemplo, egreditur. Então, não dizemos egredire ou coisa assim, nós dizemos egredi, tá? Nós temos ali oriri, oritur também. Então nós podemos aqui treinar esses verbos, treinar também da voz, o infinitivo e a terceira pessoa por enquanto, certo? E a aplicação nas frases. Medus eum complectitur et consolari conatur. Então nós temos aqui material para muito treino, embora seja um trecho pequeno aqui da gramática desse capítulo 16, nós temos, na verdade, já muita coisa para treinar aqui, muito o que fazer com esses verbos para diferenciá-los dos outros verbos também.